Você já percebeu que toda gestação é feita no escuro? É um ovo, uma semente, um bebê. Tem um processo de transição que é esse acolhimento dentro dessa escuridão. E quando a gente já conhece o processo, a gente confia. A gente confia porque a gente sabe que tem essa maturidade para acontecer no meio dessa escuridão. E eu acho que é engraçado, né? Porque se a gente fizer uma analogia dessa gestação com outras coisas na nossa vida, eu acho que rola uma tranquilidade. Porque se uma criança ela vai ser gestada no meio da escuridão e a gente tem certeza que depois de um tempo ela vai crescer e ela vai sair como um milagre, com condições de viver aqui fora, no tempo certo, tem uma inteligência toda por trás. Da mesma forma, uma semente que a gente põe na terra, e a terra é o útero que vai proporcionar que aquela semente se transforme e que venha para fora, arrebente aquela casca e que se torne uma planta. E eu tenho essa tendência muito grande, né, de ficar observando a natureza, já que eu não boto muita fé nas coisas que os homens falam, né? Porque ser humano é uma coisa que é muito complicada da gente acreditar. Cada hora pensa uma coisa, cada hora fala uma coisa. Livros e tal, né? Na minha opinião, são simplesmente interpretações humanas que podem... e que tem muito vício, a gente sabe disso, né? Cada um interpreta uma história, uma coisa, de acordo com o filtro que é a própria pessoa. E a natureza não, a natureza é o grande livro vivo. E aí eu queria, na verdade, né, que tem um monte de coisa da vida da gente, da minha vida, que às vezes eu tenho uma ansiedade para ver o negócio acontecer. E aí eu vou buscar informações na vida, na natureza, nessa sabedoria maior. E aí eu me acalmo, né? Porque assim, para pensar. Se a gente põe uma semente na terra e todo dia a gente vai lá cavucar o buraco e vai olhar para ver se a semente vai arrebentar ou não vai, sabe o que vai acontecer? Não vai nascer. Se a gente for lá na barriga de uma mulher e abrir a barriga da mulher para ver se o bebê está em crescimento e tal, sabe o que vai acontecer? Não vai nascer. Se a gente for num casulo de uma borboleta que está fechadinha ali, vivendo suas transformações, se a gente arrebentar para ver se aquilo está acontecendo, sabe o que vai rolar? Não vai acontecer. E a mesma coisa eu sinto que a gente precisa fazer com a nossa vida de uma forma geral. Isso é confiar nessa inteligência maior que provê tudo, que sabe o tempo de tudo. A diferença que existe é que nesses processos de gestação que eu estou falando, o inconsciente coletivo já entendeu que é preciso esperar o tempo, confiar que a natureza está fazendo o trabalho dela, e aí a gente fica tranquilo, esperando, porque a gente sabe que vai dar certo. Em outras coisas da vida, a gente ainda não tem essa certeza. A gente fica ansioso e a gente fica nervoso, e tem gente que tem infarto, e tem, sabe, AVC e um monte de coisa, porque a gente não consegue entender que essa lei de gestação funciona para tudo na vida. E aí você vai me perguntar, mas tem coisas que não vão acontecer. Sim, da mesma forma que tem sementes que não vão brotar, da mesma forma que tem borboletas que não vão nunca sair do seu casulo, da mesma forma que existem gestações que nunca vão seguir adiante.
Só que isso também é uma sabedoria divina. E eu acredito que esse caminho de viver é o que traz uma tranquilidade para a gente. O que cabe a nós, tanto no plantio de uma semente, como na gestação de uma criança, como na gestação de projetos e planos para a nossa vida. Cabe a nós fazer a nossa parte, o nosso melhor, o capricho das coisas, a planta, no caso da semente, né, a terra sendo adubada, arada, irrigada. Isso cabe a nós. Se der alguma coisa errada no meio do caminho, a gente fez a nossa parte. Então aquela planta não era para nascer, aquele bebê não era para nascer e aquele projeto não era para ser seu, né? E aí são formas que a vida tem de falar pra gente: o caminho não é esse. Você fez tudo que você podia. Se não aconteceu, levante, planeje outras coisas, faça de novo. E não adianta ficar de tempos em tempos vasculhando essa terra, perguntando para a vida por que está demorando. A vida tem o tempo dela de gestar. Cada semente no seu tempo, uma criança no seu tempo, um animal no seu tempo e um projeto também, né? Então, assim, vale para tudo, vale para tudo. E isso me tranquiliza demais. Eu aprendo muito com a natureza. Ela, para mim, é Deus vivo, ensinando a gente, sem essa interferência de homens, de seres humanos, de cabeças, querendo dizer pra gente o que é o certo, o que é o errado. A vida tá aí. A vida tá aí na natureza, mostrando pra gente que tudo tem seu tempo, que a gente precisa confiar, não ter ansiedade e que cabe a nós fazer simplesmente a nossa parte. Do resto, entregar. E aí vou finalizar aqui com uma música do Zeca que eu adoro, que é assim, ó: deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Que a gente se deixe levar nos braços da vida, que a gente tenha todo o empenho e capricho naquilo que diz respeito a gente, no nosso melhor, da forma que a gente tem de fazer as coisas. E o que não for nosso, que a gente entregue com paz, tranquilidade, para que seja gestado no útero do tempo, para que seja gestado num nascimento da sincronicidade das coisas. E cada vez mais eu tenho certeza que confiar, ter fé, é essa absoluta certeza de que Deus está na natureza, sabe o tempo de tudo. Eu não acredito nesse Deus que as pessoas falam da religião não, viu, galera? O meu Deus é outro. O meu Deus é esse que é vivo aqui, ó. Entende? Quando eu olho para as estrelas, quando eu olho para mim mesmo, entendeu? De ver essa coisa incrível que é o ser humano. E aí eu acho que eu vou meio que nas coisas que eu vou estudando, eu vou desvendando um pouco que Deus é esse que eu acredito, né? Que é tão incrível na minha forma de ver, é tão mágico ver essa perfeição desse Deus que quer mostrar pra gente que a gente pode confiar, que a gente faz parte dele. Basta olhar para o lado para saber que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado, que a gente está nesse útero, né? A gente faz parte dessa semente sendo gestada pela terra como seres humanos nessa descoberta incrível, até que a gente desabroche para a vida. Um dia eu venho aqui e eu estou pensando até de fazer uma palestra de bate-papo, com música e tal, falando um pouco sobre esse Deus que eu acredito, que é um Deus vivo, é um Deus de alegria, de celebração da vida,
E quanto mais eu vou olhando, enxergando as coisas da vida, eu vou percebendo que aqui é uma grande escola. E aí eu fui buscar, né, um pouco de como que são as regras dessa escola, na minha forma de ver, né, e me parece uma coisa tão mais leve, tão mais alegre, tão mais suave. E aí eu quero, né, quando eu venho colocar esses vídeos aqui, é muito mais para compartilhar com vocês algumas coisas que eu vejo e que eu acho que a humanidade anda tão pesada, tão descrente, tão amargurada. Falta tanta alegria de viver. E é quando eu olho para os meus cachorros, né, vivos, alegres, quando eu olho para os pássaros que eu alimento aqui na minha casa, vivos, alegres, confiantes. Por que que o ser humano ainda não aprendeu isso, né? Talvez porque a gente, pelo fato da gente ter consciência e pensar, a gente se colocou meio que à parte. A gente acreditou em muitas coisas que contaram pra gente, que a gente é pecador, que a gente tá aqui pra sofrer e pra pagar coisas. Eu não acredito nada disso, galera. Eu acredito que a gente tá aqui, tem desafio, claro, é como se fosse um exercício, né? Se não tem desafio, você não sai do lugar. Mas eu não vejo essa maldade, esse pecado, essa imperfeição humana. Muito pelo contrário, né? Eu vejo que ser humano, quando ele se sente empoderado, fortalecido, sendo parte, ele é capaz de fazer coisas incríveis. E é isso, né? Não se esqueça o quanto olha para você, essa magia acontecendo dentro de você poder falar, do seu coração bater, de uma criança ter o tempo certo dentro do corpo de uma mulher para nascer, dela ter leite para amamentar, sabe? É tudo tão perfeito. A gente é perfeito também. Não é possível que Deus fez tudo perfeito. A natureza é perfeita, as plantas perfeitas, a cachoeira perfeita, e o ser humano é imperfeito? Não é. Na minha forma de ver, não é. E se tem tantas coisas acontecendo aí, é porque em alguma hora foi conveniente para alguém dizer que a gente era imperfeito, para manter a gente no medo e no sofrimento. Alguém aí teve interesse nisso, galera. Mas quanto mais eu vou percebendo que as pessoas vão integrando dentro delas essa divindade, essa perfeição de estar aqui, mas eu vou percebendo que esse é o caminho da felicidade, da harmonia, da fraternidade. Quando você olha comunidades, né, indígenas, tão originais que eu tô falando, né, que não estão com contato com a sociedade que a gente tem, eles são tão felizes, eles são tão alegres, tão integrados. Então a questão da humanidade não é o ser humano, né? Índios são seres humanos. Tem tantos seres humanos que a gente olha e consegue ser feliz e ter uma vida boa, uma vibe legal, que conseguiram sair desse padrão de não confiar, de ficar lá cavucando a terra para ver se a semente vai nascer, que se sentem integrados. É nesse Deus que eu acredito e é nesse ser humano empoderado na sua perfeição, da gente jogar nas pessoas o melhor que elas têm e parar de colocar numa condição de você tá errado, você é defeituoso, você é isso, você é aquilo. Eu acho que da mesma forma que uma criança, quando ela tá aprendendo a caminhar, ela não é defeituosa, é só a fase que ela tá passando na vida. O ser humano também não é imperfeito. Nós estamos perfeitos na fase que nós estamos passando. E o que torna mais difícil de fazer parte dessa evolução é a gente acreditar que a gente está sendo punido. Uma criança não é punida quando ela cai porque ela está aprendendo a andar. Faz parte, tem uma beleza nesse processo. Que a gente pare de olhar para nós mesmos e para a humanidade como o câncer do planeta Terra. A gente não é.
inventaram pra gente que a gente é. A gente acreditou, se sentiu pequenininho. E aí quando você é pequenininho mesmo, é tão ruim, né? A vida é uma bosta, eu tô infeliz, eu vou viver aqui, não tem mais nada pra fazer, tô aqui pagando pena. Se a gente olhar de uma forma diferente, o olho brilha e a gente vira isso, né? Essa coisa de olhar pra tudo, sentir que a gente faz parte, que aqui é uma escola. Logo, logo eu vou vir aqui com algumas explicações para vocês de coisas que eu fui aprendendo e vou dar dicas para vocês, porque a vida é essa troca, né? Tem alguém que se encanta por uma determinada matéria, por alguma coisa, ensina pra gente, a gente ensina pro outro aquilo que a gente aprendeu, e essa é a grande riqueza, todo mundo fazendo o seu melhor naquilo que tem dom, que tem alegria de viver, e não é porque tem uma pessoa que não sabe aquilo que eu sei, que ela é menos do que eu. Ela sabe coisas diferentes que ela pode me ensinar também. Para pra pensar, galera. Para pra pensar se assim, de alguma forma, a gente não tá com essa visão mascarada, errada sobre a nossa vida. Se não dá pra fazer as coisas serem mais leves. Eu acho. Eu sei. Eu sinto. Eu acredito. Até mais, time.